Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso número 15. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém. Ó Senhor, mais uma vez estamos em Tua casa, sedentos da Tua palavra, que ela é para nós uma água de vida, um alimento precioso, um sustento que nós precisamos diariamente, como precisamos de água para beber. Fala, Senhor, conosco essa noite, mais uma vez, ministra a Tua palavra a cada um de nós, de modo que nós possamos sair daqui transformados, com ânimo novo, com uma direção do Senhor, para corrigirmos o curso da vida, para vivermos de uma forma melhor. Que a Tua palavra fale conosco essa noite. E eu peço a Deus a unção do Espírito Santo, que ela esteja sobre a minha vida, Pai, não só agora, mas sempre, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos, para ministrar a Tua palavra, e todos nós aqui sermos abençoados pelo Senhor. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares, é uma história de amor, não é? Às vezes as pessoas espiritualizam demais, né, o livro de Cantares, trazendo conclusões muito alegóricas ao respeito do que está escrito aqui. Há uma comparação entre o amor de Salomão por sua mulher com o amor de Cristo por sua igreja. Nada contra que se faça essa comparação, mas esse não é o propósito explícito deste livro, ao ter sido escrito sob a inspiração de Deus por Salomão e para compor a Bíblia Sagrada, não é? Deus tinha aqui um propósito mais imediato, mostrar um relacionamento entre homem e mulher, de maneira intensa, de maneira abençoada. Deus tem muitas lições para nos dar aqui no livro de Cantares, inclusive a respeito da vida matrimonial, né? Se você faz essa leitura, você tem aqui muito material para a vida matrimonial. Mas eu separei esse pequeno versículo que nós lemos aqui, que são palavras da esposa para o esposo, não é? E palavras que são de sabedoria, né? O livro de Cantares, como o livro de Eclesiastes, como o livro de Provérbios, que foram escritos por Salomão, o homem considerado o mais sábio de todos, não é? Porque Deus, quando Deus lhe deu a oportunidade de escolher o que ele queria, ele não pediu riquezas, ele pediu sabedoria. E Deus deu a ele o que ele pedira, mas deu também riquezas que ele não tinha pedido. Então, Salomão é considerado um homem mais sábio de que já passou aí na face da terra. E o que ele escreve, sob inspiração de Deus, é um livro de sabedoria em que nós podemos tirar lições práticas também para a nossa vida em todos os sentidos. Nesse versículo, há aqui um conselho: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos. Veja, esses animais podem devastar uma plantação. E aí há um motivo pelo qual eu devo fazer isso. Diz o texto: porque as nossas vinhas estão em flor. O que isso quer dizer e o que eu posso aprender com isso? As nossas vinhas estão em flor. Isso quer dizer que nós estamos prosperando, que a nossa plantação está progredindo, que ela está em pontos já quase de produção, de colheita, não é? Que há algo promissor naquele campo. E talvez, irmãos, muitos de nós aqui estejamos vivendo um momento parecido, apesar das lutas, das dificuldades, da crise econômica, não é? Deus tem abençoado, você tem conseguido viver, não é? Você tem conseguido aqui e ali pagar as suas contas e tem conseguido de alguma forma programar o seu futuro. E talvez alguns de nós estejam nesse momento em que as vinhas estão em flor, ou seja, em que as coisas estão bem.
talvez não estejam maravilhosas, mas estão caminhando, não tem faltado, você tem vivido. Já é uma bênção de Deus, o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje, como o Senhor nos ensinou a orar. Então, no momento em que as vinhas estão em flor, ou seja, em que as coisas estão dando certo, eu tenho sido abençoado, eu estou no início de uma melhora, eu estou começando a ver as coisas melhorando, há uma perspectiva de melhora nas coisas, e a gente quer que isso aconteça, ou não? Você quer melhorar ou quer piorar? Você espera melhorar, Você espera que a sua vinha não dê apenas flor, você espera que ela dê uva, Então você espera que isso evolua, que essas coisas sejam cada vez melhores. Isso é natural, todos nós temos o desejo de progredir. Se isso está acontecendo ou está em vias de acontecer, qual o conselho que a Bíblia nos dá aqui? Se as vinhas estão em flor, se eu estou em progresso, se eu estou melhorando, é hora de apanhar as raposas, especialmente as raposinhas, como diz o texto aqui. É hora de eu cuidar da minha vinha, é hora de eu ter cuidado para que ninguém possa devastá-la, para que ninguém possa arruinar o castelo, a construção, aquilo que eu estou edificando, para que ninguém possa derrubar a base sobre a qual eu estou edificando. Então, essa é a grande lição que esse texto dá para nós. É hora de apanhar as raposas e as raposinhas que atrapalham o desenvolvimento da nossa vida em todos os sentidos, não só no sentido material, mas também no sentido espiritual. E pelo que diz o texto, veja, a vinha florescia, havia uma expectativa de colheita, mas a preocupação não é aqui com os grandes animais que poderiam entrar ali e destruir a vinha. A preocupação é com as raposas, especialmente as raposinhas. É interessante essa observação. Apanhai-me as raposas, as raposinhas. São pequenas. Você já teve a oportunidade de ver uma raposa? Quem já viu uma raposa aqui? Oh, você já viu uma raposa? Olha que beleza. Foi no zoológico? Na rua, andando, passeando? Mas a raposa é como um pequeno cão, É um cãozinho pequeno, é um bichinho pequeno. Normalmente não existem grandes raposas. A maioria delas são pequenas, mas são astutas, ariscas, violentas em determinados momentos, É um animalzinho pequeno, mas que causa muitos problemas. E são as coisas pequenas, irmãos, que têm capacidade de causar muitos problemas na nossa vida. Por quê? Porque das grandes a gente já se previne. Das grandes coisas problemáticas, na maioria das vezes você já vê de longe, você já se prepara, você já se arma para enfrentar. Mas uma pequena raposa, um bichinho que a princípio dá vontade de passar a mão nele, fazer uma festinha na raposa. Não, um bichinho tão bonitinho, mas é esse bichinho bonitinho que vai morder você. Foi como nós falamos hoje de manhã sobre Sansão. Foi uma mulher delicada e sensual, Dalila, que foi a causa da derrota desse grande e forte homem de Deus. Então não foi uma coisa muito grande que o derrotou, porque com as coisas grandes ele sabia lidar. Sansão pegou um leão e rasgou pelo meio. Isso ele sabia enfrentar, mas uma frágil mulher pôde derrubá-lo. E assim diz aqui o texto que são essas pequenas raposas que podem nos derrubar. São pequenas pedrinhas no caminho que podem nos fazer tropeçar. Dificilmente alguém tropeça numa pedra grande. Por quê? Porque você logo vê a pedra. Mas é aquela pedrinha pequena que derruba você. É aquela coisinha que quase não dá para ver, que vai jogar a gente no chão e vai nos atrapalhar nessa caminhada. E se a gente não remover essas coisas, muito provavelmente nós vamos tropeçar. E aquele vinhedo tão lindo que estava a ponto de produzir, será, como diz o texto, devastado. Veja, quando o texto fala do que a raposinha faz no vinhedo, ela não diz que a raposinha prejudica o vinhedo.
que ela atrapalha o vinhedo, ela diz que ela devasta o vinhedo. Devastação é uma destruição total e completa. E é interessante usar aqui o animal raposa, porque há outras referências bíblicas sobre a raposa, e todas elas representando algo ruim, uma astúcia do mal, um engano, uma destruição. Quando você procura as raposas na Bíblia, você vai encontrar citações delas sendo relacionadas a coisas muito ruins. E se você olha para a raposa, mais uma vez eu digo, você não reconhece a raposa pela sua força. Você já viu uma raposa musculosa? Não. É um animal pequeno e frágil. Dá a impressão que com um bico você acaba com ela, né? Um animal pequeno, frágil, que parece insignificante, que você não vê ameaça nele, mas é ele que pode provocar grandes males. Por quê que ela pode devastar? Porque ela come tudo. Ela devasta devorando tudo. Falou em devorador, você lembra de quem? Satanás, o inimigo das nossas almas, que a Bíblia diz, veio para roubar, matar e destruir. A raposa é um símbolo desse mal. E algumas referências bíblicas eu posso te mostrar. Leia aqui comigo Neemias, no livro de Neemias, no capítulo número 4, no versículo 3. Neemias, capítulo 4, verso 3, conta a história de Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém. Enquanto ele fazia o trabalho, chegaram alguns para zombar dele. E veja o que diz o versículo 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Aqueles que estavam ali para agourar o trabalho, né, de Neemias, para infamá-lo, para dizer que não ia dar certo, chegaram para ele e disse: olha, ainda que você consiga edificar esse muro, que eu acho muito pouco provável que isso aconteça, mas ainda que você consiga, basta uma pequena raposa para destruí-lo. Veja como é um símbolo de algo pequeno, mas que pode causar males de grandes proporções. É disso que Deus quer nos falar. Não das grandes coisas, porque essas a gente enxerga de longe, mas de coisas pequenas que podem provocar um mal muito grande. Uma pequena raposa destruindo um muro de uma cidade, um muro de pedra, é o que está escrito aqui. Jesus também falou delas. Veja em Lucas capítulo 13, vamos ler? Só como um exemplo, Lucas capítulo 13, versículo 31 e versículo 32. Lucas 13, 31 diz: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai daqui, porque Herodes quer fazer o quê? Quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Como Jesus se refere a Herodes que queria matá-lo? Como uma raposa. Vai dizer para essa raposa, era Herodes, o rei ali, né, o chefe naquele momento. Mas é um símbolo do mal, de um homem mau, que queria o mal, que queria matá-lo. É assim que Jesus se refere a ele. E outros exemplos que a gente poderia ver na Bíblia a respeito disso. Queridos, muitas vezes não são os grandes leões que vão acabar com a nossa vida, que vão acabar por nos derrotar, mas sim as pequenas raposas que a gente ignora, que a gente deixa passar. E como disse Jesus também em Mateus 23, leia aí comigo, Mateus 23, versículo 24. Olha o que está escrito em Mateus 23, 24. Num sentido contrário, mas na mesma analogia, disse o Senhor assim em Mateus 23, 24. Guias cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. Jesus falando aos fariseus do que eles faziam, daquilo que eles usavam como critério, disse: vocês deixam passar coisas muito maiores e se preocupam com coisas muito menores. É uma proporção diferente, mas que tem o mesmo sentido.
A gente se preocupa com os perigos grandes e esquece os perigos pequenos, mas que são devastadores. Acabamos fazendo como disse Jesus aos fariseus, coando mosquitos e engolindo camelos, que vão causar um grande prejuízo à nossa vida espiritual. E a igreja também, que muitas vezes não cuida das raposinhas que podem estar espalhadas no nosso meio. A igreja está em flor, a nossa vinha está florindo, mas se não apanharmos as raposas, podemos ser devastados. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 18, eu quero ler aqui contigo, um alerta sobre o perigo de algo assim. Eclesiastes capítulo 9, verso 18 diz: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Um só, uma pequena raposa pode pôr a perder toda uma vinha pode ser devastada. Um só pecador pode devastar uma igreja. Então, olha a responsabilidade de cada um, não só sobre a vida pessoal nossa, porque nossos vinhedos podem ser devastados, mas como também na coletividade igreja, queremos que ela floresça, queremos que ela progrida e não fique apenas em flor, mas venha produzir. Então as raposas, especialmente as raposinhas, precisam ser apanhadas. Trazendo isso para uma prática, numa linguagem mais prática, para nós identificarmos, porque como eu vou identificar essa pequena raposa na minha vida, que pode destruir a minha vinha, que pode devastar os meus planos, os meus projetos? Se a gente fosse exemplificar, teriam muitos exemplos aqui a serem dados, né, de coisas pequenas coisas que podem causar um grande prejuízo. Mas eu separei aqui apenas 5 que eu quero compartilhar com você. A primeira delas, vamos ver em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, versículo 29 ao versículo 32. Gênesis 25, 29 diz: tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? E aí você conhece o fim da história, não é? O que Jacó fez? Vendeu a Esaú seu irmão, deu a Esaú seu irmão o cozinhado, e ele o vendeu pelo seu direito, porque estava morrendo de fome. Que raposa é essa, irmãos? O desejo desenfreado, o desejo que a gente não põe um freio nele. Todos nós podemos ter desejos. Como disse hoje também na mensagem da manhã, o que terminou com a vida de Sansão foi o seu desejo desenfreado por aquela mulher chamada Dalila. Todos disseram a ele que não era certo, mas ele cismou que aquilo era a solução para a vida dele. O desejo desenfreado fez com que Esaú perdesse o que era mais importante a troco de um prato de comida, irmãos. Ele não ia morrer de fome. Ele não ia morrer de fome. Você acha que ele ia morrer de fome por ficar sem comer? O homem aguenta muitos dias sem comer. Sem beber já é outra coisa, mas sem comer não ia morrer. Mas a fome, aquele desejo, quando ele olhou aquele prato bonito, vermelho, eu não sei o que ele botou naquele cozinhado, deve ter posto o que deixa vermelho? Hã? Açafrão? Não sei o que é isso. Sazon? Eu não sei o que ele botou, eu sei que estava bonito. E devia estar cheiroso. Estava ou não estava cheiroso? E aí ele fez?
Para que eu quero primogenitura? Eu quero comer. Um prato de comida, irmãos, tirou um direito de ser ele a herança de seu pai, de ser ele aquele que daria origem ao povo de Deus. E esse direito que ele perdeu fez com que ele perdesse todo o resto. O seu povo, não é? Diz aqui a origem de Edom, é o cozinhado vermelho. O seu povo ficou marcado na história por uma escolha errada feita por ele, que foi simplesmente motivada por um prato de comida, por um desejo que ele não conseguiu controlar. Irmãos, que coisa é essa de desejo que a gente não consegue controlar? Será que é isso mesmo? Será que isso está certo e a gente tem que se conformar com isso? Eu não consigo controlar o meu desejo. Eu tenho um desejo difícil de controlar, que é doce, irmãos. Você botou um doce na minha frente, começa uma luta, eu e o doce, mas tenho que controlar isso, não tem ou não tem? Tenho que controlar, eu não posso dizer, é normal. Não, eu tenho que lutar, você tem que lutar. Não pode haver um desejo desenfreado, você tem que pôr um freio no desejo. Porque todo desejo desenfreado vai levar a uma perda, a uma devastação. Esaú foi devastado por um prato de comida, uma pequena raposa na sua vida. E a Bíblia adverte lá em Gênesis 4, veja, lá na origem de tudo, Deus já tinha dado esta palavra a Caim, não é? Em Gênesis capítulo 4, versículos 6 ao 7, diz assim: então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Olha o que Deus diz: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quem é que tem que dominar o meu desejo? Sou eu mesmo. Não adianta orar, Senhor, tira a minha vontade de comer doce. Senhor, quando eu comer um doce, faz com que pareça pimenta. Seria bom, né? Mas Deus não atende essa oração. Sou eu que tenho que dominar. Está entendendo isso? Deus não vai atender essa oração, Ele deu essa tarefa para nós. Eu e você não podemos ser dominados pelos nossos desejos, porque se tornarão desenfreados e trarão devastação certamente para a nossa vida. Essa raposa precisa ser apanhada. Se há um desejo desenfreado na sua vida, ele pode deixar você sem campo. Ele pode devastar a sua vida, devastar tudo que você tem construído até o dia de hoje, tudo que você tem edificado, tudo que está a ponto de dar certo, pode passar a dar errado, porque você não freou algo que precisava ser freado. Juntamente com isso, eu vejo uma outra raposa. Vamos abrir em Números capítulo 20. No livro de Números capítulo 20, versículo 7 e versículo 8, está escrito assim, Números capítulo 27 e 8. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Deus deu uma ordem a Moisés: reúna o povo, chame Arão, e vá até aquela rocha, e converse com a rocha. Não foi isso que Deus falou? Fale a rocha. Foi ou não foi? Fala com ela. Rocha, preciso de água. E a água sairia da rocha. Mas o que Moisés fez? A Bíblia diz que ele pegou o seu bordão e bateu na rocha. Por quê? Estava com raiva. Porque estava pela tampa, como se diz aí, né? O povo enchendo a paciência dele, cobrando, e ele, aquela coisa toda. O que essa raposa significa? Simplesmente uma precipitação. Fazer algo que não devia ter sido feito. Fazer algo fora da hora, fora do tempo. Moisés foi simplesmente precipitado. E ele pôs tudo a perder por causa da sua precipitação.
Era só chegar e fazer o que Deus mandou, falar com a rocha. Rocha, como vai você? Estamos com sede. Poderia, por favor, nos dar um pouco d'água? O que aconteceria? A água jorraria da mesma maneira. Mas ele não, ele bateu na rocha. Ele foi precipitado, ele foi raivoso, ele não controlou suas emoções, não controlou seu instinto. E o que aconteceu por causa desse episódio, irmãos? Olha, versículo 9, vamos continuar lendo. Números capítulo 20, verso 9. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu 2 vezes a rocha com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Só que diz o verso 12: mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Moisés nunca esperava que isso pudesse acontecer, que a punição fosse essa. Nunca esperava que fosse esta a consequência da sua precipitação. Na verdade, a pessoa precipitada, ela não pensa nas consequências. Se ela pensasse nas consequências, não seria precipitada, né, irmãos? Uma característica dessa ação precipitada é não pensar no que vai acontecer ou no que pode acontecer. Eu penso na satisfação imediata. É como lá o exemplo de Esaú: eu quero é comer, não importa o que vai acontecer depois. É como Sansão: eu quero Dalila, não importa o que vai acontecer depois. A mesma coisa acontece com Moisés. Ele precipitadamente não imagina as consequências dos seus atos. E isso fez diferença. Moisés conduziu o povo até a beira da terra prometida, até o Rio Jordão. E ali ele morreu. Mas quem fez passar o povo foi Josué. Por causa dessa precipitação. Ao invés de falar, bater na rocha, extravasar, precipitar-se, perder o controle. Uma pequena raposa, que às vezes bota tudo a perder na sua vida. Sua vinha está em flor, você está melhorando, teu emprego agora está ficando bom, você vai lá e briga com alguém no trabalho, você vai lá e faz uma bobagem, não é? Mete os pés pelas mãos. O que você vai colher disso? Devastação. Uma pequena raposa que poderia ser apanhada, não é uma grande coisa. É só ficar quieto, é só fazer o que Deus mandou. É tão difícil assim? Veja, Deus não mandou bater na rocha. Parece bater na rocha mais trabalhoso do que falar a rocha. É ou não é? Veja, o homem está disposto a bater na rocha, usar a sua força. Por que não está disposto a só falar com ela? Que era muito mais fácil, muito mais simples. Então, queridos, é só questão de obedecer, é só questão de cuidar, de apanhar essa raposa antes que ela te apanhe. E nós somos muito precipitados, principalmente numa área da vida que é a língua. Veja o que diz Tiago, capítulo 3, verso 5. Tiago, capítulo 3, verso 5. Quanta gente já pôs tudo a perder por uma palavra que pronunciou. Tiago 3,5 diz: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Língua pequena, igual raposa. Se a sua língua for igual a raposa, meu irmão, é melhor cortar ela, sabia? Jesus não disse isso? Se teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, arranca. É melhor entrar no céu sem isso do que com isso ir para o inferno. Então, se tem que arrancar a língua, começa agora, irmão. Começa antes que essa língua pequena te devaste. Por uma precipitação de palavras, por uma precipitação, você pode jogar muita coisa boa a perder, muita coisa que estava florescendo, muita coisa que estava em ponto de produzir, pode não mais produzir por uma atitude sua. Veja como Davi aprendeu a lidar com isso. Abra no Salmo 141, Salmo 141, um salmo de Davi, que
que a Bíblia fala assim, no versículo número 3, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. É claro que isso é uma instrução poética de Davi, mas é como eu falei em relação às outras coisas, não adianta pedir a Deus para guardar a língua é tua. Davi está apenas de forma poética dizendo, eu preciso controlar a minha língua, porque senão eu vou dizer o que não devo, eu vou falar o que não devo falar, eu vou me precipitar em coisas, e isso vai trazer prejuízo. A língua é sua, é você que tem que cortar ela, é você que tem que cuidar dela, é você que tem que manter ela quieta quando ela precisa aquietar e não falar, para que não haja essa raposa solta no seu vinhedo, apanhe essa raposinha imediatamente. Um outro exemplo que eu quero dar de raposa simples e pequena está no livro de Esther, no capítulo 7. Esther, capítulo 7, tem uma história muito interessante para a gente aprender também algumas lições com ela. Esther conta a história de uma mulher judia, não é? Que se tornou rainha. Mas o que motivou toda essa história de vida de Esther? Espera aí, deixa eu achar aqui na Bíblia. Está na Bíblia, eu sei. Só não achei ainda. Eita, tem alguém enrolado aqui hoje. Depois de Neemias. Olha só, Esther, capítulo 7, versículo 10. Esse homem chamado Amã, ele queria destruir os judeus. Esse era o seu plano desde o início, acabar com todos os judeus. E a motivação desse homem era a inveja que ele tinha do povo judeu. A inveja de saber que aquele povo era um povo diferente e escolhido por Deus. E isso também foi algo que levou esse homem à completa ruína. No capítulo 7, no verso 10, está escrito assim: enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Ele preparou uma forca para Mordecai, mas quem acabou pendurado nela foi ele próprio. Qual foi o mal da sua vida? Foi a inveja. A inveja é uma pequena raposa que assume grandes proporções na nossa vida, que faz um estrago terrível. E a inveja é algo que poucas pessoas, eu mesmo nunca vi alguém admitir que tem. Eu vejo pessoas admitindo muitas coisas, né? Admitem até, eu sou orgulhoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Agora, invejoso, eu nunca vi alguém dizer, eu sou invejoso. Você já viu alguém falar isso? Grava que é para a história, né? Nunca vi ninguém dizer, eu sou invejoso. Parece que é algo que ninguém quer assumir nunca. Mas não adianta não assumir, mas por dentro ser, não é? E isso é algo que vai certamente causar uma grande destruição. Porque a inveja não é apenas o desejo de ter o que o outro tem. A inveja é o desejo de que o outro não tenha aquilo que ele tem e que ele se torne cada vez pior. A inveja é um desejo de mal. Não é o desejo apenas de receber aquilo que aquela pessoa tem, mas é que você tenha e ela passe a não ter como você não tinha. Então é algo terrível que devasta a vida de uma pessoa. Também nunca vi nenhum invejoso prosperar na sua vida. Todos aqueles que ficaram tomados por esse sentimento acabaram como Amã, morrendo na própria forca que ele preparou para os outros. O mal que ele desejava a alguém foi o mal que recaiu sobre ele. Isso é uma raposa devastadora. Se a tua vinha está florindo, pare de olhar para a vinha do seu vizinho, tá bom? Tem um ditado aí que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. Não é. Olhe só para a sua. Se você olhar só para a sua,
nunca vai ver uma grama mais verde do que ela, porque os teus olhos estão apenas naquilo que é seu. Não coloque os olhos naquilo que é dos outros, porque há um grande risco desse veneno entrar no teu coração e envenenar a tua alma. E isso é terrível, o mal é terrível, a devastação é completa. Parece uma coisa pequena. Algumas pessoas admitem ter uma inveja santa. Você já viu isso? Eu queria entender o que isso significa. Que simplesmente não existe isso. Isso é uma maneira de amenizar o diabo, vamos dizer assim, né? É deixar o diabo com a carinha mais bonita. É como diz a Bíblia, ele se mostra como um anjo de luz. Não existe inveja santa como não existe diabo santo. Tem diabo santo? Não. Então também não existe inveja santa. Inveja é inveja. Isso é sempre assim. E é um mal terrível que não pode ser suportado, porque ele vai devastar a sua vinha. Além de você não ter aquilo que você invejou, você vai perder aquilo que você tem. E isso é o que é mais cruel ainda. Apanhe essa raposa. Uma outra raposa em 2º livro de Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, versículo 25, até o versículo 27. 2 Reis, capítulo 5, do 25 ao 27. Ele, porém, entrou, se pôs diante do seu senhor, perguntou-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomardes prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Episódio também conhecido em que o ajudante de Eliseu, o moço chamado Geazi, da escola de profetas, assistente do profeta Eliseu, ele acaba com todo o seu futuro, o futuro que ele teria pela frente. Veja, assistente do profeta, irmãos. De que profeta? De Eliseu, do homem de Deus, um homem cheio da unção. Eliseu já andou com Elias, já foi o assistente de Elias. Quando Elias foi arrebatado, o que aconteceu com Eliseu? Porção dobrada sobre a vida dele do Espírito que estava sobre Elias. A mesma coisa poderia ter acontecido com Geazi, criado com Eliseu. Nos passos do profeta, tinha um futuro pela frente, Eliseu não ia durar para sempre. Poderia ser ele o novo Eliseu, mas deixou de ser. Qual o perigo, qual o problema de Geazi? Foi a mentira. Eliseu, ao curar Naamã, o grande general sírio, com aqueles banhos no rio, né? Naamã queria dar muitos presentes por causa disso, levou muitos presentes. Eliseu disse: não recebo nada, porque não queria que aquele homem ímpio achasse que o seu dinheiro poderia comprar a bênção de Deus. Eliseu não aceita o dinheiro dele porque não queria que ele saísse dali achando que de alguma forma ele pagou pela sua cura. Geazi, inconformado, vai atrás dele e diz assim: olha, eu acho que Eliseu está maluco, Eliseu está caducando, já está velho, a gente está precisando reformar a escola de profeta, tem umas paredes lá precisando de caiar, não, me dá isso aqui que eu quero, né? E ele foi e pegou. E quando voltou, Eliseu vai confrontá-lo, ele vai dizer: não, a mentira mais lavada do mundo, não. E ele diz: mas eu não fui com você em espírito? Você acha que Deus não me mostrou o que você fez? Você acha que Deus não viu e que Deus não me revelou? Eu fui, eu vi você recebendo tudo aquilo daquele homem. Por causa disso agora, Geazi, a lepra vai se apegar a você e a toda a sua descendência. Ele não só acabou com a vida dele, mas ele acabou com a descendência dele. Por uma pequena raposa, que é a mentira,
que muitas vezes a gente chama de mentirinha. Eu acho que a mentirinha é pior que a mentira, irmãos. A Bíblia diz: apanhai-me as raposas, especialmente as raposinhas. A mentirinha é aquela mentirinha que acaba com a gente. É aquela com qual você tem que lutar. Você está melhorando, tua vinha está em flor. Não deixe uma mentirinha destruir tua plantação. Não deixe uma mentirinha destruir o teu futuro, tua descendência. Você vai fazer um concurso, mente, uma mentirinha diz que tem uma qualificação que não tem, você bota tudo a perder. Você vai enfrentar uma situação, mente para conseguir, põe tudo a perder. Não deixa que isso aconteça na sua vida. Uma mentirinha, pastor, não foi uma coisa, foi só uma coisinha, mas é a coisinha que destrói, é a coisinha devastadora, é a raposinha maligna devastadora. E, queridos, um último exemplo que eu quero deixar, entre tantos que a gente poderia dar, eu queria ler com você Mateus capítulo 25, lá no Novo Testamento. Mateus capítulo 25, versículo 24 até o versículo 30, tem algo que Jesus nos fala aqui muito importante. Mateus capítulo 25, do verso 24 ao verso 30, diz assim: chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não a espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui é o exemplo com o qual eu quero terminar essa mensagem, um exemplo também de algo que parece muito pequeno à primeira vista, porque Jesus conta a parábola dos talentos, fala de uma distribuição desigual, um recebeu 1, outro 5, outro 10, e depois vem prestar contas, vem cobrar contas daqueles talentos que foram entregues. Cada um negociou e trouxe algo a mais daquilo que recebeu, exceto esse último, que tinha recebido apenas 1 talento. E o que ele devolveu? 1 talento. Ele não devolveu meio talento, ele não roubou nada do Senhor. Ele simplesmente não fez o talento render. Que raposinha é essa? Essa é a raposinha chamada desinteresse, desatenção, inoperância. Essa é a raposinha. Eu não faço nada de ruim, mas também não faço nada de bom. Eu não sou tão mau, mas também não sou tão bom, não é? Eu não causo prejuízo, mas também não dou lucro. E o reino de Deus é de multiplicação, irmãos. O reino de Deus não é de ficar como está. Jesus não salvou ninguém para a gente ficar como está. Ele salvou para a gente melhorar. E para a gente melhorar a cada dia. Mas esse homem aqui foi um homem desinteressado. Não deu atenção ao talento que recebeu. Recebi esse talento, o que eu fiz? Embrulhei, enterrei. Está lá, está guardado. Não gastei, mas também não fiz nada de bom com aquilo. Não multipliquei de maneira nenhuma aquilo que recebi do meu Senhor. E quando ele devolve o talento, talvez esperasse até um reconhecimento, um aplauso do Senhor, dizendo: olha que bom, me devolveu, não gastou, legal. Já fiz uma grande coisa, Senhor, não gastei, olha, está tudo aqui bonitinho. Mas não fez nada também. E eu pergunto: o Senhor ficou satisfeito com isso? Não, não ficou. Pelo contrário, o Senhor foi bem duro com esse homem. Ele disse: tire isso que ele tem e dê àquele que tem 10.
e deixou uma advertência: até o que tem será tirado. Para aquele que não opera, para aquele que não age, para aquele que é desinteressado, desatento, indiferente, que é uma pequena raposa. Eu não fiz nada de errado, mas também não fiz nada de bom. Irmãos, pecado não é só o que a gente faz. A Bíblia diz que pecado também é aquilo que a gente não faz. Quando você tem condição de fazer e não faz, a Bíblia diz que isso é pecado. Então não é só o que se faz, mas também o que se não faz. E Jesus repreendeu aquele homem, não pelo que ele fez, ele guardou o talento e devolveu intacto, mas foi pelo que ele não fez. Ele não fez, ele não produziu, e o Senhor diz: o servo inútil, lance fora nas trevas, para o choro e o ranger de dentes, porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Veja como uma pequena raposa acabou, devastou com a vida daquele homem. Nós temos que apanhar essa raposa, irmãos. Deus nos deu talentos, Deus tem dado talento a você. Eu não sei cada talento de cada irmão. É impossível que um pastor descubra os talentos na igreja. Não foi para isso que eu fui chamado, mas Deus deu a você o seu talento. Cabe a você multiplicá-lo. Não é dizer assim: olha, eu tenho esse talento aqui, mas o pastor nunca falou nada comigo, eu fico aqui. Se me convidar... Não, meu amigo, não vai ter convite, não. Ou você faz render, no mínimo botando no banco, como disse Jesus, para dar um jurinho. Você tem que trabalhar esse talento e não dar desculpa de que não teve oportunidade. Uma pequena raposa que devastou a vida daquele servo que foi chamado de inútil e que foi lançado nas trevas. Como eu disse a você, tem muito mais raposas que a gente podia citar e essa mensagem podia vir à noite aí, né? Mas eu acho que eu já dei 5 bons motivos para a gente pensar essa noite. 5 bons motivos para a gente investigar onde estão essas raposinhas na nossa vida que precisam ser apanhadas antes que a nossa vida que está em flor seja devastada. Antes que todo esse progresso acabe numa regressão de tal forma que o estado final seja pior ainda do que o inicial. É hora da gente apanhar as raposas para que as nossas vinhas deem flor e cheguem a dar o fruto, que é o que mais nós desejamos. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor nos deu muito para pensar essa noite. O Senhor nos deu muito para investigar. As raposas pequenas, às vezes passam despercebidas no meio da vinha, se escondem entre os galhos, se escondem entre as folhas. Por isso elas precisam ser apanhadas, elas precisam ser identificadas e nós precisamos procurá-las, Pai. E essa noite, o Senhor nos deu aqui algumas áreas da vida e o Espírito Santo nos lembrou de outras que nós precisamos tratar, que nós precisamos investigar. Tem uma raposa ali, tem uma pequenininha, essa mesma que eu preciso apanhar, é essa mesma que eu preciso tirar da minha vida, porque eu quero prosperar, eu quero avançar, eu quero dar frutos, eu quero ver as minhas vinhas que estão em flor produzindo muito, eu quero ver uma grande colheita na minha vida, uma colheita espiritual. Então eu preciso apanhar essas raposas. Fala conosco, Senhor, mais e mais. Fala, Espírito Santo, mostra aos meus irmãos o que eles precisam tratar na vida de cada um. Aonde está essa pequena raposa escondida? Ajuda meu irmão, minha irmã, a encontrar isso e tirar, Pai, para que haja um futuro melhor,
para que, Senhor, haja uma colheita daqui a algum tempo, para que a gente não ponha tudo a perder, como alguns personagens que nós vimos aqui essa noite. Não é esse o destino que o Senhor tem para nós, ter uma herança, jogá-la fora, ter um propósito e por uma precipitação colocar tudo a perder. Não é esse o teu propósito para nós, Senhor. Não é esse o propósito, que a gente possa chegar ao final com muita multiplicação, com muita produção, Pai, que nada venha nos impedir, que nenhum marasmo se apodere de nós, nenhuma indiferença, Pai. Eu te peço, cuida da igreja, cuida dos meus irmãos, limpa-nos, Senhor, a cada dia, para que a nossa vinha esteja sempre produzindo, florindo e produzindo. Abençoa as famílias aqui, Senhor. Abençoa a casa, o futuro, as gerações dos meus irmãos. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Ajuda-nos a identificar e apanhar as raposas que tanto atrapalham a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Quero ouvir tua voz falando ao meu coração, mostrando-me o caminho por onde devo andar. Tua palavra é fiel, tuas promessas reais. Eis-me aqui, meu Senhor. Fala ao meu coração, vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir
Amém.